Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo terceiro. A gente viu que no capítulo anterior, os ladrões de Gadianto criaram tanta força que desafiavam tanto o exército dos Nefitas como dos Lamanitas, tá bom? E eles saquearam várias cidades, mataram muita gente. E agora aqui no capítulo 3 a gente vai ver a audácia desses ladrões de Gadianto, né? Convidando, né, o povo justo ali a fazer combinações secretas com eles, se associar com eles e também fazendo grandes ameaças a eles aqui, tá bom? Então vamos acompanhar aqui a partir do versículo 1 que diz: E então aconteceu que no 16º ano, depois da vinda de Cristo, Laconeu, governador da terra, recebeu uma epístola do chefe do governador desse bando de ladrões. Estas foram as palavras escritas, dizendo... Então ele recebeu aqui, né, Laconeu, que era o juiz supremo aqui de todos, ele recebeu uma carta de Gideane, que era o chefe, né, dos ladrões aqui nessa ocasião. E uma coisa interessante é que a carta é de Gideane, mas ela é inspirada pelo diabo. A gente vê que o conteúdo dela aqui é totalmente diabólico, né? Vamos continuar, vamos ver aqui, ó. Versículo 2 diz assim, né, as palavras de Gideane a Laconeu aqui. Laconeu, nobilíssimo e supremo governador da terra, eis que te escrevo esta epístola, elogiando-te amplamente pela firmeza e também pela firmeza de teu povo em manter o que julgais ser o direito de liberdade. Sim, resisti heroicamente, como se fosseis protegido pela mão de um Deus, na defesa de vossa liberdade, de vossos bens e de vosso país, ou do como assim chamais. Então, a gente vê aqui ele tecendo vários elogios a Laconeu, né? Usando o nome nobilíssimo Laconeu, né? Governador da terra. Ele elogiou amplamente aqui. Ele usa a palavra aqui também, resistir heroicamente, elogiou ele, o povo. Mas esse tipo de elogio aqui, ela é uma bajulação, tá bom? Ela não é um elogio sincero, ela é chamado de lisonjeia, tá bom? Ele elogia, tá bom? Não significa que Laconeu ele não tivesse essas qualidades, eu acredito que tinham até mais, tá bom? Mas vindo de quem tá vindo ali, né, do chefe dos ladrões, aquele elogio não era sincero da parte dele. Ele estava lisonjeando. Lisonja é elogiar exageradamente com o propósito de obter algo em troca, tá bom? Então a gente vai ver logo aqui o que é que ele vai pedir para Laconeu, mas esses elogios aqui dele não é sincero. Além do mais, ele tenta também colocar dúvida no coração de Laconeu e do povo, quando ele diz, né, que eles resistiram heroicamente como se estivesse sido protegido pela mão de algum Deus. Então ele queria plantar a dúvida ali que não havia sido Deus que havia protegido eles. E aí então ele começa aqui no versículo 3 a lamentar, né? Como se ele tivesse triste por Laconeu. Ele diz assim, ó: Causa-me lástima, nobilíssimo Laconeu, que sejas tão insensato e presunçoso a ponto de supor que possa resistir a tantos homens valentes que tenho sobre o meu comando e que nesse exato momento estão de prontidão esperando com grande ansiedade a palavra de ordem. Cai sobre os nefitas e destrui-os. Conheço-lhes o indomável espírito, tendo-o posto à prova no campo de batalha, sabendo do seu eterno ódio a vós, em virtude dos muitos males que lhe infringiram. Eis que vos destruirão completamente, se descer contra vós. Então ele tá se colocando aqui como intermediário, né? Como se ele tivesse impedindo, né, os ladrões de invadir lá e destruir tudo. É como se ele fosse amigo de Laconeu. Ele traz esse tom aqui, né? Causa-me tristeza, né, Laconeu, você pensar que pode resistir esses homens valentes que eu tenho aqui. Ele continua: Por conseguinte, escrevi esta epístola, sabendo-a, selando-a com a minha própria mão, temendo pelo seu bem-estar, né? Dá quase para dar risada aqui. O ladrão estava temendo pelo bem-estar, né? Bem-estar ali de Laconeu. Por causa de sua firmeza, que crê ser justo o teu nobre espírito no campo de batalha.
Então, novamente ele usa palavras lisonjeias aqui para desestruturar Laconeu, mas isso não vai funcionar. Então aqui ele finge, né, que tá na verdade fazendo um favor para Laconeu, né? Ele diz assim: em vista disso, ou seja, de Laconeu, né, ter um espírito nobre, né, no campo de batalha, né? Ele diz: em vista disso, escrevo-te pedindo que entregueis vossa cidade, vossas terras, vossos bens a meu povo, para que não vos ataque com a espada e sejais destruído. E aí então ele faz um convite aqui a partir do versículo 7, dizendo: ou em outras palavras, entregai-vos a vós e unir-vos a vós e familiarizar-vos com nossas obras secretas e tornar-vos nossos irmãos, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócio em tudo o que possuímos. Olha só, né? O convite dele aqui é para se tornar miseráveis como ele, porque eles não têm nada, na verdade. Eles só conseguem sobreviver roubando, pilhando, matando, né? E além do mais, se esses aqui se unissem com eles, eles iam roubar de quem? Né? Então não era essa a intenção, aqui era um truque para tirar eles, né, destruir eles. Era um truque aqui para que eles pudessem se entregar aqui, tá bom? Mas falando um pouquinho mais aqui, né, ele falou sobre para eles se tornarem sócio em tudo que eles possuíam ali. Eles não tinham nada. A gente vê que mais para frente no capítulo de amanhã, no capítulo 4, os nefitas, né, eles vão se cercar, proteger suas cidades, e aí os ladrões vêm, mas não tem nada para roubar. Só para mostrar, lá no versículo 5 do capítulo 4 aqui, tá bom, de terceiro Nef, diz assim: e aconteceu que no 19º Gideane viu que era necessário subir para batalhar contra os nefitas, pois não havia meio de subsistirem, a não ser pilhando, roubando e assassinando. Então eles não têm nada. Eles queriam só pilhar, roubar, assassinar, eles não tinham nada para oferecer ali se realmente Laconeu quisesse se tornar sócio com eles. A única coisa que ele está convidando aqui para que se tornarem sócio, familiarizar-se com eles, seria familiarizar como eles são, né? Eles estão condenados. Aqui é realmente o inimigo, né, inspirando essa carta. Por exemplo, lá em 2 Nef, capítulo 2, versículo 18, fala: por haver caído do céu, se referindo a Lúcifer, tendo se tornado miserável para sempre. Procura também a miséria de toda a humanidade. Ele quer tornar todas as pessoas tão miseráveis como ele próprio. Isso está lá em 2 Nef, capítulo 2, versículo 27, que diz: pois eis que ele procura tornar todos os homens tão miserável como esse próprio. Então é isso que ele está oferecendo. Não tem nada para oferecer, a não ser a miséria, né, que ele próprio tem ali. Versículo 8 continua: eis que eu te juro com um juramento, que se isso fizeres, não serei destruídos. Olha as ameaças aqui. Mas se não o fizerdes, juro-te com um juramento que no próximo mês ordenarei a meus exércitos que vos ataquem, e que não se deterão, nem vos pouparão, mas hão de matar-vos, e deixarão cair a espada sobre vós, até que sejais exterminados. Eis que eu sou Gideane, e sou governador desta sociedade secreta de Gadianto. E sei que essa sociedade e suas obras são obras boas, e datam de longo tempo, e foram transmitidas a nós. Escreva essa epístola, Laconeu, esperando que nos entreguei vossas terras, vossas propriedades, sem derramamento de sangue, a fim de que meu povo, que destituiu de vós, ou seja, os dissidentes que saíram, né, do meio dos nefitas, em virtude de haveres iniquamente privado os seus direitos de governo, possam recuperar o seu direito de governo. A não ser que façais isso, vingarei-os, os seus agravos. Sou Gideane. Então veja, né, quantas ameaças aqui e quantas mentiras, né, falando que aqueles que descendiram, que saíram deles, estavam ofendidos porque perderam os direitos de governo, né? Então ele conta muita mentira. Vamos ver aqui rapidinho a reação de Laconeu a receber essa carta aqui, versículo 11 em diante. E então aconteceu que quando recebeu essa epístola, Laconeu muito se admirou com a ousadia de Gideane, exigindo que fosse a terra que
exigindo a posse da terra dos nefitas, e também as ameaças do povo, e vingar os agravos daqueles que não haviam infligindo mal algum, a não ser o mal que eles mesmos causaram a si próprios, unindo-se aos iníquos e abomináveis ladrões. Então, aqueles que se uniram aos ladrões, esses sim estavam se metendo em apuro, né? Estavam realmente, como ele coloca aqui, deixa eu ver aqui a palavra que ele usou, o mal que eles fizeram a si próprios ao entrarem no bando de ladrões aqui. Continuando aqui, ele diz: ora, eis que esse Laconeu, o governador, era um homem justo e não podia ser intimidado pelas exigências e ameaças de um ladrão. Por conseguinte, não deu atenção à epístola de Gideane, governador dos ladrões, mas fez com que o seu povo clamasse ao Senhor, pedindo-lhe forças quando os ladrões descessem contra eles. Então, o Laconeu aqui, além de ser o juiz supremo aqui, ele era profeta. E ele pediu para todo o povo buscar ao Senhor força para quando os ladrões viessem, eles estivessem preparados. Então, é isso que ele usa aqui como arma. Aqui também na frase diz que ele não deu atenção à epístola de Gideane. Não deu atenção no sentido de ter medo das ameaças dele. Porque, na verdade, com essa carta, o que eles vão fazer? Vão se reunir todos, ele vai ordenar que todos se reúnam, façam fortificações nas cidades, vai recolher alimentos, né, para ter, né, caso eles cerquem a cidade ali, eles iam ter alimento para se alimentar. Então, veja que quando diz aqui, né, que ele não deu atenção à epístola de Gideane, não significa que ele não acreditou que eles viriam, mas foi que ele não aceitou essas ameaças, ele não se intimidou, como colocou aqui, tá bom? Mas o principal que a gente vê aqui é eles falando sobre buscar ao Senhor, que o povo deveria buscar ao Senhor e se arrepender. Ele continuou, né, no versículo 13 em diante. Sim, ele enviou uma proclamação a todo o povo para que reunisse suas mulheres, seus filhos, suas manadas, rebanho e todos os seus bens, com exceção de suas terras, em um só lugar, e fez construir ao redor das fortificações, e a força delas deveriam ser muito grande, e fez com que o exército tanto dos nefitas como dos lamanitas, ou seja, de todos os que eram contados nefitas, fossem colocados como vigias em derredor, para protegê-los dos ladrões, né, dia e noite. Sim, e disse-lhes ele, como aqui também a gente viu que os lamanitas e nefitas estão juntos, eles se uniram. Esse grande mal dos ladrões de Gadianto fez com que eles se unissem em um só lugar aqui. E aqui Laconeu ele continua dizendo, sim, disse-lhe ele está se referindo ao que Deus disse, ou uma revelação, ou o padrão que Deus ele segue, né, dizendo, disse-lhe ele, como vive o Senhor, a não ser que vos arrependais de todas as vossas iniquidades e clamais ao Senhor. De modo algum vos livrarei das mãos dos ladrões de Gadianto. E tão grande e maravilhosa foram as palavras e profecias de Laconeu, que causaram temor a todo o povo. Esforçaram-se com grande empenho para agir segundo as palavras de Laconeu. E aconteceu que Laconeu designou capitão-chefe para todos os exércitos nefitas, a fim de dirigi-los quando os ladrões descessem contra eles. E então foi designado o principal dentre todos os capitões, comandante supremo dos exércitos nefitas, e o seu nome era Gidgidone. Ora, era costume de todos os nefitas, salvo em tempo de iniquidade, designar como seu capitão-chefe alguém que possuísse o espírito de revelação e também de profecia. Portanto, esse Gideane era um grande profeta entre eles, como também o era o juiz supremo. Então, ambos eram grandes profetas aqui e eles estavam na liderança do povo. Versículo 20 em diante aqui, a gente vai ver que o povo também ele tem uma opinião, né, de como deve ser a guerra ali. Mas eles seguiram o líder e isso vai fazer com que eles sobrevivam e vençam essa guerra. Mas eles tinham uma opinião diferente do líder aqui. Olha a opinião deles que eles deveriam fazer.
Disse, pois, o povo a Gidgidone, né? Ora ao Senhor e subamos a montanha e ao deserto, para que possamos cair sobre os ladrões e destruí-los em suas próprias terras. Então eles queriam ir lá lutar contra contra os ladrões, nas montanhas, no deserto, e destruir eles lá na terra deles. Porém, a palavra do profeta diz assim, Gidgidone. Porém, respondeu-lhe, não permita ao Senhor, porque se marcharmos contra ele, o Senhor nos entregaria em suas mãos. Portanto, nos prepararemos no centro de nossas terras e reunamos todo o nosso exército, e não atacaremos, mas esperaremos até que venha contra nós. Com conseguinte, tão certo como vive o Senhor, ele entregará em nossas mãos, e assim procederemos. Então ele falou, olha, o Senhor quer mesmo é que nós nos protegemos. Quando ele vir, Deus vai entregar esses ladrões nas nossas mãos, tá bom? Mas se nós formos lá, a gente vai ser destruído. Continuando aqui, versículo 22 em diante aqui diz assim, e aconteceu que quase no fim do 10º ano, a proclamação de Laconeu foi divulgada em toda a face da terra. E eles, tomando os seus cavalos, seus carros, seu gado, e todos os seus rebanhos, suas manadas, e seus grãos, e todos os seus bens, dirigiram aos milhares e dezenas de milhares ao lugar determinado, a fim de reunirem-se para defender-se dos seus inimigos. Deixa eu desligar esse som aqui. E a terra designada foi a terra de Zaraela e a terra que ficava entre a terra de Zaraela e a terra de abundância. Sim, e até a linha que dividia a terra de abundância e a terra de desolação. Houve muitos milhares de pessoas que eram chamadas nefitas e que se reuniram nessa terra. Ora, Laconeu fez com que se reunisse na terra do sul, em virtude da grande maldição que havia caído sobre a terra do norte. Fortificaram, aqui a gente vê finalizando aqui, né, o versículo 25 e o 26, que eles se fortificaram. Também foi pedido que eles construíssem várias armas de guerra para se defender. E aqui no versículo 26 fala o nome de uma nova arma de guerra, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Versículo 26, finalizando o estudo de hoje. E estavam extremamente aflitos por causa de seus inimigos. E Gidgidone fez com que se fabricassem armas de guerra de todo tipo, e fortificassem com armaduras, com escudo e com broquéis, de acordo com suas instruções. Então aqui teve escudo, roupas, todo tipo de arma de guerra. E aqui ele acrescentou uma arma chamada broquéis. O que é o broquéis, né? Broquéis, ele é um bracelete, sabe a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, ela tem os braceletes, não aquela pulseirinha, né? Tem um das mulheres que cobre o antebraço todo ali. Aquilo serve para que quando alguém é atacado com a espada ali, vai pegar no broquel e não arranca o braço, né? Você deve se lembrar lá de Amon, né? Amon arrancou todos os braços que se levantaram contra ele, e aqueles homens não usavam broquéis, né? Então veja que o broquel era para proteger. Qual é o ponto aqui? O ponto é que o inimigo sempre ele vai arrumar meios sofisticados de nos atacar. E nós também devemos aderir às palavras dos profetas, o que eles têm nos orientado ultimamente, como nós devemos nos proteger, tá bom? Estudo das escrituras, estudos bem seguem e assim por diante, tá bom? Então é assim que eu compartilho essa mensagem hoje, finalizando em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.